Olá, bem-vindo. Peraí, vai de novo. Porque ele bateu, aí quando edita negócio, não é? Vamos lá. Meu Deus. Olá, bem-vindo ao Know-How Podcast, o podcast pra gente conversar sobre vários temas atuais. Eu tô aqui com o Larrisson Borges, mais Oi, conhecido gente. como Larry. E eu tô aqui com a Aira, mais conhecido como Aira. Aira mesmo. Isso mesmo. E a gente tá com duas convidadas especiais. A primeira é a Marjorie. Marjorie, fala um pouco de você. Oi, gente, tudo bem? Um pouquinho de mim? É. Eu tenho 27 anos, eu sou casada, tenho um filho Não lindo. entendi esse olhar. Sou Que olhar? casada. Não, gente, calma. Olha, eu sou casada, tenho 27 anos, eu tenho um filho lindo. Ele é lindo mesmo. Ai, obrigada. Eu que fiz, né? E... gente, é isso, basicamente é isso. Eu estudo, eu trabalho, eu sou mãe. Tá de home office. Tô há 1 ano já, inclusive saudades, trabalho. Não aguento mais ficar em casa. Mas é bom. A gente tá aqui também com a Caterine Araújo, que é mais conhecida como KT. KT, fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou mãe também, tenho uma filha de 10 anos. Eu sou diretora de pós-graduação aqui do NASP, Campus São Paulo. Trabalho com pesquisas na área de inclusão escolar, distúrbios de aprendizagem. Sou também docente do curso de pedagogia aqui do NASP Campus São Paulo, principalmente nas disciplinas de educação inclusiva. Trabalho com formação de professores. Estou no campo da educação há mais de 24 anos, é uma área que eu amo muito e é uma oportunidade, um privilégio muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Que legal. Olha, e você convidados trabalhou um especiais, tempo né? no Colégio NASP, né? Trabalhei no Bem Colégio de NASP. pertinho, com as sim. crianças, vendo a rotina, a realidade delas. Isso, atendia pais, alunos, principalmente de crianças com dificuldades de aprendizagem, com problemas de cunho emocional, assessorava os professores também, sempre buscando o desenvolvimento das nossas crianças. Isso no ensino superior também aconteceu bastante, tem acontecido bastante também. Legal. E a gente vai conversar hoje sobre a geração selfie. Essa semana eu tava vendo uma pesquisa. Na verdade, ela virou um livro, essa pesquisa, que é assim, ó, o título dela, na tradução em português. Por que as crianças super conectadas estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Você que trabalhou em colégio, estava ali na realidade com as crianças, isso é real? Você notava isso? Como que era? Isso é real, isso é muito sério. Os pais, se eles soubessem dos prejuízos que o tempo na tela causa, tanto no desenvolvimento emocional quanto cognitivo, eles parariam de deixar os filhos serem tão dominados pelo tempo que eles ficam nas telas. Tanto no celular, quanto nos jogos também. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo totalmente que a gente vive conectado, né? A gente precisa do celular para trabalhar, os alunos hoje assistem às aulas através do Zoom ou através de outras plataformas que as escolas utilizam, dependendo da escola onde ele estuda, mas as perdas emocionais, desenvolvimento físico, tudo isso tem causado muito prejuízo no desenvolvimento desses alunos. E o que acontece? Esses alunos, essas crianças, no caso, elas estão tendo dificuldades de relacionamento. Mas assim, só no ambiente escolar que eles têm essa dificuldade de relacionamento ou fora, em qualquer lugar? Fora também, porque eles estão isolados do mundo. Né? Então, na escola, além do foco ser aprendizagem, é claro, a gente estabelece relações sociais. Então, os conflitos que acontecem dentro da escola, eles são importantes para o desenvolvimento, para a vida, né? Porque na escola ele perde, na escola ele tem que abrir espaço, dar oportunidade para o outro falar, na escola ele tem que aprender a dividir o brinquedo, no caso das crianças. Quando ele está no ensino médio, ensino fundamental, ele tem que fazer trabalhos em grupo, e aí ele aprende muito nessa interação com o grupo, né? E isso são são conhecimentos que são fundamentais para a vida. Né? E essa geração, principalmente nessa geração pandemia,
As crianças estão sendo muito prejudicadas pelo fato de não terem oportunidade de, o que a gente diz, né, de conviver entre pares. É verdade. Realmente, eu tenho um irmãozinho de 5 anos e a gente passou um perrengue na pandemia, né? Porque a gente estava acostumado, ele ia pra escola, voltava, tinha interação com os amigos, chegou a pandemia, não tinha mais isso. Aula online, super difícil lidar com uma criança de 5 anos, prestar atenção na aula online. É super complexo mesmo, a gente teve que se virar. Mas tá dando certo, eu acho que ao tempo vai melhorando, né? Enfim. Ô Marjorie, como é que tá sendo esse período de pandemia com o Reinou em casa? Foi na pandemia que, infelizmente, o Reinou ele foi diagnosticado, né, com crise de ansiedade. Então, a doutora já... Tão novinho, tão né? novo, 6 anos. Eu tenho, né? Então, criança é muito vetor, né? Criança, ela absorve completamente, né? Atitudes dos pais, o que vê em casa, o que presencia. E a pandemia, isso contribuiu muito. Foi como um gatilho, assim. Foi, com certeza. E aí, foi que também, com só 6 anos, ele começou aqueles episódios de autoagressão. Então, isso, para mim, como mãe, o pai também, né? Meu marido como pai, foi péssimo. Imagina, como que a gente se sente, né? Ainda mais, né, na pandemia, assim, Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Porque tem um problema, só que assim, como tá na pandemia, a gente não tem como inserir ele socialmente de novo, né? Tem que esperar, não tem Então, jeito. E o Reinou, ele sempre foi muito tímido. E na pandemia, eu percebi que isso ficou bem pior, né? A timidez dele. Tanto foi que a gente iniciou as sessões, né? De terapia. E deu uma melhorada, eu diria que uns 70%. Só que ainda é um trabalho, né? Um trabalho diário. A pandemia, ela mexeu com a cabeça de adultos e de crianças, né? A própria doutora falou que 70% dos casos pioraram, né? Infantil, durante a pandemia. Porque é terrível. Então, assim, essa insegurança, as crianças, essa geração, né, atual, as crianças estão completamente inseguras. Sim. Aí entrou a pandemia e só veio a piorar. Olha só, nesse mesmo artigo, eu não sei pronunciar o nome dessa professora, mas ela é uma professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, e ela fala que por terem crescido em um ambiente mais seguro, os jovens, as crianças, eles se expõem menos a situações de risco e, portanto, têm mais dificuldade para contorná-las. Sim, E fazendo, muito. vocês que são mães, fazendo um paralelo quando vocês eram crianças e vendo a situação dos filhos de vocês agora, que diferenças vocês veem? Quando eu era criança, eu brincava. Brincava de boneca, eu brincava de casinha, eu brincava de carrinho com os meus primos. Então, é no brincar que a gente cresce, no brincar que a gente estabelece conexões, é no brincar que a gente cria conflitos e a gente cria esse conflito e a gente já busca soluções para esses conflitos, né? Essa geração, hoje, ela está muito focada na tecnologia, né? Então, conversando até com umas crianças esses dias, crianças entre 12 e 13 anos, e eles disseram, pré-adolescentes, na verdade, né? Eles diziam assim, que é um prazer inigualável quando você está jogando um videogame e você mata, você corta a cabeça. Então, os jogos, eles também são um canal para desenvolver a ansiedade, né? Quando a Marjorie, ela coloca essa questão do filho que está com ansiedade, que bom que ele tem uma família que foi atrás e que correu atrás, né? Mas tem crianças que estão em um ambiente familiar, às vezes totalmente desestruturado, onde a criança com crise de ansiedade, muitas vezes ela não é nem olhada, e outras vezes ela ainda é tratada com gritos, né, com atos de violência, ou não, a família não atende essa necessidade, que é uma necessidade de saúde. Sim. Né? Se a criança ela está com uma crise de ansiedade, ela está doente. E se ela está doente, ela precisa de um tratamento. E o SUS oferece esse tipo de serviço, né? Oferece esse tipo de serviço, sim. Tem psiquiatras hoje infantis
super gabaritados. Hoje a ansiedade infantil é um tema bastante conversado, bastante dialogado por conta das demandas e do crescimento que tem acontecido, mas eu só vou conseguir ajudar essa criança, eu digo assim, enquanto escola, né, também, só vou ter condições de ajudar esta criança se a família, né, entender que o filho não está bem. Essa família, muitas vezes, quando a Marjorie falou, né, eu não estou bem, eu também tenho ansiedade. E o fato dela reconhecer isso também é um ato de grande maturidade, porque às vezes acha que a ansiedade é por causa da escola ou é por causa de fatores externos, e muitas É um vezes fator genético? é um fator, pode ser um fator genético também, mas são fatores internos, né, por conta dessa dinâmica. Uma mãe que está acostumada a sair para trabalhar, né, de repente o universo dela profissional muda, ela tem que ficar em casa direto com essa criança, e criança demanda bastante dos pais, eu tenho minha responsabilidade do meu trabalho, eu tenho que ajudar o meu filho na lição de casa, meu filho também está preocupado, está sentindo falta da escola, o nível de atenção de todo mundo, crianças, adolescentes, adultos, idosos, caiu muito. A gente não aguenta mais ficar na tela, né? Não aguenta mais ficar na tela. Então, no ensino superior, por exemplo, eu tenho que me desdobrar enquanto professora para poder fazer o meu aluno ter interesse em estar conectado ali comigo, participando da aula. Então, a gente tá com o celular aqui, a gente se Competir distrai com- o tempo todo, Sim. né? se distrai. Você está na sua casa, você está jantando, você está assistindo aula, você não tá. Quando você sai para ir para uma universidade ou para a escola, a criança coloca o uniforme, a gente coloca uma roupa para ir para a faculdade, né? Aí você senta numa carteira, tudo isso proporciona o quê? Uma organização para você estar preparado para o que está por vir. Agora, você dentro da dinâmica familiar, você está na aula, você assiste a aula de pijama, você está com o barulho da batedeira, Assiste a aula lavando assistindo o louça. caminhão do gás passando, entendeu? Então, tudo isso acaba gerando ansiedade e dificuldades de aprendizagem. Não quer que a criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem por um fator genético ou por uma questão que aconteceu, mas por conta do que está acontecendo neste momento, sim. Então, é um desafio novo que a gente está vivendo, mas muita coisa boa também aconteceu. Sim. A aprendizagem das crianças, elas estão sendo comprometidas Sim. nesse período? Muito. A queda no nível de atenção e concentração aconteceu. Foi brusco, assim, a mudança? Brusco. Não, e... É. Pode falar, Larry. O acesso à informação, acho que também é um ponto muito legal, principalmente durante a pandemia, né? Que a gente só focou no online. Eu acho que muitas coisas a gente focou no online porque não tinha outra forma de fazer, sair de casa, enfim. O que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar nossas crianças, meu irmãozinho, por exemplo, a Ou o Reino. o Renault também, para tentar se concentrar mais. Eu sei que é difícil, né? Não tem Mas- uma fórmula, né? Não é uma não receita tem. de bolo. Mas o que a gente poderia ajudar, pelo menos, nesse crescimento das crianças? E da gente também, aliás, porque muita gente tá em home office, gente. Lembrando disso, home office E os super adultos importante também estão sendo prejudicados nesse sentido, Sim. né? Sim. De aprendizagem. Disciplina e organização. Então, tem que estipular uma rotina. E a pessoa ela precisa se autorregular e ela precisa se autodisciplinar. Então, se eu vou entrar na aula, uma ferramenta que ajuda muito a melhorar o nível de atenção e concentração, fone de ouvido. Criança coloca o fone de ouvido, ela já vai focar a atenção e a concentração só naquilo. Olha, Sempre isso é tem o- crianças Aham. Crianças que têm, por exemplo, alteração no processamento auditivo, tem TDAH. Então, colocou o fone, ela já sabe que tem um aparelhinho, algo que vai ajudá-la a focar. Colocou o fone, ela já vai ter a atenção dela centrada naquilo. Então, se tiver um barulho externo, alguém abriu, fechou a porta, tá passando Ela caminhão nem de vai gás na rua, perceber, né? ela Sim. vai estar focada e centrada. Uso do uniforme. Assistir a aula de pijama ou dormiu e acordou e colocou aquela roupa, tem que ter o horário de acordar, tem que ter o horário de tomar o café da manhã, né? Então, tudo isso prepara a criança, o adulto também, para ele poder entender que agora é hora do meu trabalho, agora é hora da minha atividade, agora é hora do meu estudo, e aí ele consegue melhorar
de forma significativa os níveis de atenção e concentração. O cérebro precisa, né, dessa rotina toda, né, para conseguir ir processando, né? Exatamente. Outra questão também é o sono. Né? A gente que fica muito tempo na tela, a gente tem muita uma criança canção dormindo ocular. tarde, né? Dormindo tarde. Ah, mas nessa pandemia eu joguei. Senhor, tá nas suas mãos. Porque eu era bitolada com sono. Não faz barulho, ele vai acordar. Isso, né? Aham. Meu Deus, ele vai acordar? Não, ele não pode acordar. Ou passava um carro na rua. Ai, por que esse carro foi passar agora na rua? O menino tá dormindo. E aí eu ficava naquela neura também, naquela ansiedade, naquela coisa. Aí eu, calma. Aí eu ouvia, você é doida? Calma, olha, ele não vai acordar, ele tá dormindo. Não, mas ele precisa dormir, aí antes, não, ele precisa dormir tal hora, pra acordar tal hora, que não sei o quê. Então, tentava ao máximo, assim, ser regradinha, mas do meu jeitinho, né? Aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho básico. E aí, entrou a pandemia, aí meu trabalho, né, também, das 8 às 18. Aí eu... Tá, filho, mamãe precisa trabalhar de manhã, então pode dormir até a hora que acordar, sabe? E aí, isso, porque aí já acorda, aí já vai direto pra aula, ou já almoça, ou já isso, ou já aquilo. Sim. Aí a coisa que a gente mais ouve, mamãe, quero jogar. Papai, quero jogar. Aí a gente pensa, né? Bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar tal coisa. Filho, joga só um pouquinho. Então, eles vão entrando... gente, assim, não é bom, porque eles vão entrando nisso e quanto mais eles têm, mais eles querem. E aí, isso vai, e aí entra na cabeça. Aí, ele tá na aula, mas pensando no jogo, né? Doido pra acabar a aula, Doido logo pra pra acabar. jogar. Aí, então... mas aí ele vem... Mamãe, enquanto eu tô trabalhando, ele tá no quarto, né? Na aula online. Mamãe... Falta quanto para acabar a aula? A aula começa meio-dia. 1 hora ele já pergunta quanto tempo falta para acabar a aula. E acaba às 17. Aham. Filho, falta só mais um pouquinho. Fica lá. Só mais um pouquinho, a tarde Só mais inteira. um pouquinho. Aí ele vem de novo, mas eles insistem. Porque ele quer... Aí acaba a aula. Já guardei meu material, agora eu posso jogar. Então aí, assim, antes nem material guardava. E aí eu fui percebendo também essa insegurança dele na aula. Antes o Reinou, para ligar uma câmera na aula, Era um sacrifício. nossa, ele é muito tímido. Então para ele ligar uma câmera na aula, era assim, muito desgastante, era chato, era algo forçado. Então, gente, se é algo forçado, não tá bom. Aí iniciou essa questão de conversa, questão né, das terapias, das idas. E aí ele foi mais... E aí ele, que nem ontem eu até comentei, né? Com meu marido, pai dele. Eu falei assim, o Reinou na aula, para apresentar trabalho, para falar, também é um peso. E vez ou outra Ele ainda fica é. mal quando ele tem que apresentar? Nossa, Assim, então... dá dor de barriga, fica Assim, dor de barriga não, mas ontem ele já lê, né? Ele aprendeu a ler com o jogo. Olha só. Mas assim, né? Uma palavrinha ou outra. Mas aí a gente foi, né, forçando mais, enfim, nas aulas também, então aliou. Aí, como ele já sabe, né, o alfabeto, ele sabe que o nome dele é Reinou, então letra R, e aí ele já vai vendo que depois da Rafa vai ser ele. Então ele aí ontem ele ficou, mamãe, eu não tô preparado. Aí eu sentei do lado dele e falei, calma, meu filho, calma, mamãe tá aqui do seu lado e tem outra pessoa que tá do seu lado também. Quem que é? Aí ele fala, é Jesus. Eu falei, ai, que bom que você sabe. Então calma, vai dar tudo certo e a mamãe tá aqui pra te ajudar. Aí ele vai ficando mais tranquilo. Apresentou a modo dele, mas apresentou, né? Mas essa insegurança, esse medo... Você percebe. Sim. É nítido, é muito. Como você imagina que vai ser o Reinou quando for adulto? Você já parou pra pensar nisso em algum momento? Você acha que vai ser muito diferente de você? Por Vai. ter tido uma criação diferente, né? A Pro até citou, né, essa coisa de brincar. Eu morei no interior, então era pé na grama, pé na areia. Eu subi em árvore. O Reinou, pra subir em árvore, a gente foi no Parque Vila Lobos. Ele parecia um macaquinho quando subiu. Ele não queria descer mais. Reinou, vamos andar, vamos alugar uma bike, né? Vamos... Eu quero só ficar nessa árvore. Porque eles não sabem. Então, gente, brincadeira. Ontem eu brinquei com ele de batata quente.
mamãe, não sei brincar disso. Como assim, né? Não sabe brincar de batata quente? Gente, não, porque, né, também, claro, existe, né, a questão dos pais apresentarem coisas que... Sim. Mas, assim, infelizmente, a gente não mora numa casa grande, sabe? Como eu queria. Mas, E não claro, tá tendo aula de educação não tá tendo física aula de na educação escola física. também, né? Então, é do quarto pra sala, pra cozinha, né? Então, Sim. antes, se tivesse um quintalzinho, né, até poderia, né? Mas, assim, no futuro... Primeiro que ele vai ser lindo, né? Mas falando assim, assim, como eu imagino, eu espero que essa segurança, sabe? Essa questão de ser mais confiante, né? Sim. Ter mais essa autossuficiência. Eu espero que ele tenha. Porque ele tem tudo, né? Pra ter. E que bom que a gente tá Bom que tem buscando pais agora. que apoiam também, super Sim. Estão dando importante, gente. ferramentas, né, pra esse crescimento, pra esse Sim, desenvolvimento. é o que a gente espera, que ele cresça, se desenvolva, porque ele é muitíssimo inteligente. Ele é um dos poucos, eu acredito que a sala dele ele seja um dos poucos, né? Assim, que já lê e lê bem, Mas sabe? é E já introspectivo. escreve. Mas ele é muito tímido. E aí começou a conversar até, né? Na aula online com um amiguinho. Aí ele veio todo feliz. Mamãe, eu fiz um amigo na sala, eu tô conversando. Aí eu falei, nossa, antes você, pra entrar na aula, até chorava. Agora você já liga, já vai direto. Entra lá e já acessa. Então, o desenvolvimento já tá fluindo. Olha, Tem quando um- ela fala essa questão do amigo, né? Eu fiz um amigo. Eles não estão tendo a oportunidade de estabelecer então. relacionamentos de amizade, Que é super Que é essencial pro importante, né? crescimento também, né? que é Amadurecimento. super importante, né? O meu amigo da educação infantil, ele é meu amigo desde o pré, né? Meu amigo da Eu escola. tenho amigos assim, Isso. desde jardim, pré, e é muito legal essa troca. Verdade. Porque quando você faz amizades, é como se você você também se identifica com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo vocês não são 100% iguais. Então vocês têm pensamentos Amadurecem diferentes e juntos. vocês criam ali um diálogo, um debate de acordo com a idade, lógico. E esse debate de pensamento diferente, de ideias, faz você crescer, né? Sim. Sim. Uma história que rolou, vou contar aqui. Só uma um história... minuto. A gente tudo esqueceu bem. de apresentar o Roberto. A produção tá aqui, ó. Nossa ouvido. Gente, a produção inventou um tal de Roberto, que é o nosso mascote do... E a gente já levou uma No bronca Raw porque a gente Podcast. não apresentou esse mascote no outro programa. Sim, e ele, gente, ele tá sentado numa estrela. O que significa essa estrela, Aira? Essa estrela significa que o NASP ele é 5 estrelas no Mac. Inclusive, quem tá assistindo pelo YouTube, ó, olha a descrição que tá. Tem um link ali, entra nesse link. Então, se você tem interesse em estudar no NASP, a gente tá falando aqui sobre educação, sobre aprendizagem, a gente tem o curso de pedagogia, a gente também tem diversos cursos aí na pós-graduação, se você já é formado na área, quer se especializar. Então, entra nesse link, que você vai ganhar um baita de um desconto pra vir estudar aqui com a gente, né? Não perde, pessoal, não perde. Ah, e detalhe, o desconto é muito bom. Real, de verdade, é muito bom mesmo. Não é meme. Mas deixa eu contar a história pra vocês. É que rolou na pandemia com meu irmãozinho. Eu tô aqui no NASP, né? Então eu sou aluno interno aqui dentro do NASP. E minha casa é lá em Minas. Então a gente tava conversando com chamada de vídeo com a minha irmã e com a minha mãe na chamada de vídeo. E o Luca, que é o meu irmãozinho, tava rodando pela casa. Aí ele chegou, pegou alguma coisa e começou a ler. Aí minha mãe, menino, você tá lendo? Aí todo mundo ficou em choque. Falei, mãe, você não sabia que o Luca tava lendo, né? Eu falei, eu sabia que ele tava bem do alfabeto, né? Mas não sabia que tava lendo. Aí ela falou, não, vem cá, Luca, vou fazer uns testes aqui. Aí ele tem uma cama, merchan da Patrulha Canina. Tem uma cama da Patrulha Canina. Aí ele chegou, não sei o que, até uma palavra em inglês, né? Até mais difícil, né? Que eu acho que tinha um B mudo, um P mudo, não lembro agora. Ele falou certinho, aí todo mundo assim no celular assim, ué, mãe, como que você não sabia disso? É muito engraçado essas coisas, essas histórias, né? Porque as crianças estão com muito acesso à informação, muito. Isso, igual a gente tá conversando, prejudica. E ao mesmo tempo ajuda, né? A gente fica nessa. Muito complexo Tipo, isso. quem te ensinou, quem te falou, mas menina, como que ele teve onde? acesso a isso? Mas, gente, como assim já você... questionamentos, né? Que, meu Deus, eu fui saber isso ontem, como é que você já sabe? Você segue blogueiro, youtuber, como assim? Criança tiktoker aqui fazendo as dancinhas. Eu É falei, verdade, Isso, o TikTok bombou também entre essa Sim. geração, né? realmente, até os adultos também. É eu que eu diga, né? Aira é TikTok. Aira TikTok. Catei, como é que você imagina? Como é que você acha que vai ser quando sua filha... É uma menina, né? Como é que ela Isso. vai ser adulta? Você acha que vai ser muito diferente de como
de como você e seu esposo são hoje? Ah, sim, porque o mundo mudou, né? Mas assim, eu trabalho bastante com ela essa questão de conflitos, de saber lidar com conflitos. Dou para ela oportunidades para ela se frustrar. Então, tem situações que eu tenho condições de dizer um sim para ela, mas eu digo um não, para que ela sinta raiva, para que ela fique triste. Porque a vida é assim. Para a gente poder preparar os nossos filhos para terem saúde emocional, a gente também precisa dar para eles oportunidades de se frustrarem. E hoje a gente está vivendo uma geração que sofre pela ausência do não. Do tudo pode, tudo acontece. Eu não vou falar não porque ele pode se frustrar, porque ele vai ficar triste, porque ele pode desenvolver uma depressão. Ele pode desenvolver uma depressão por receber sim o tempo todo, né? E quando a Marjorie fala assim, que o filho dela vai ser lindo, ele vai ser lindo mesmo. Por que ele vai ser lindo? Porque ele ouve que ele é lindo. E hoje muitas crianças sofrem com problemas de autoestima, muitos adultos têm problemas de autoestima porque não tiveram a oportunidade de ouvir de uma mãe o quão lindo ele é. Palavras de afeto, né? Palavras de afeto. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa resgatar, embora a gente esteja ainda um pouco separado, né? Já melhorou um pouco, mas tem muitas pessoas, mas de falar palavras de valorização, palavras daquilo, valorizando aquilo que o outro tem. Nossa, Aira, que legal que você é. Nossa, Aira, o trabalho que você faz é um trabalho que faz a diferença, né? E dentro de casa, né? O casal se elogiar também. Nossa, que comida gostosa. Nossa, minha roupa tá limpinha. Olha, filho, como minha roupa tá limpinha. Sua mãe cuida de mim. E a mesma coisa. Isso eles também vão reproduzir no casamento deles, Exatamente. E aí, o que acontece, Aira? Eles vão buscar relações saudáveis, relacionamentos saudáveis. Quando você diz assim, que na escola eles vão para a escola e buscam amigos, eles buscam amigos, é impressionante, que tem a ver com ele, né? As pessoas, elas se atraem muito, né? As pessoas têm empatia uma pelas outras por aquilo que elas são, né? Então, ele vai buscar relacionamentos saudáveis e vai conseguir se defender de relacionamentos tóxicos. Ele vai Super ter visto em importante, casa um né? padrão, um nível muito alto de relacionamento. Ele vai olhar para aquela determinada pessoa e falar, não, meus pais, olha como os meus pais eram. Você não chega nem aos pés de como meu pai E era. principalmente também porque eles não, às vezes as crianças agora que nasceram por agora não estão tendo essa referência de ir na escola, de conhecer mais pessoas. Então, nós nos tornamos as referências principais. É verdade, em E casa. haja paciência também, porque não é fácil pra gente, não é fácil pras crianças. E esse é até um ponto legal pra gente discutir, como a gente pode se preparar pra ter essa paciência, pra lidar com as crianças, pra ajudar elas, no geral, assim. Você tem vontade de surtar às vezes, Marjorie? Em casa? Ah, todo dia. Todo dia. Assim, motivação é uma coisa que até tô lendo, né, um livro sobre isso, o poder da motivação, o incrível poder Indica da aí motivação. pra câmera esse livro aí, ó. O incrível poder da motivação. Ah, eu esqueci o autor, mas depois. Mas Dá aquela um Google, pesquisa dá um o título Google. no Google, tá tudo certo. É isso. Eu gosto muito, sabe, assim, de ler sobre esses assuntos, ainda mais pela faculdade, né, que faço. E livros sobre infância, educação, também o poder, né, também da criação. Então, a motivação. E aí a gente criou uma rotina. Meu marido... É estranho falar meu marido, porque ele tá aqui. Ele é nosso produtor, gente. Ele tá, né, gravando. Então, ele tá concordando com tudo. Ai dele se não Não concordar concordar. também. Mais ou menos, né? Safadinho. E aí, o que acontece? A gente criou a rotina extremamente importante na hora de dormir, para ele se acalmar. Para ele perceber que ali, calma, acabou. Hoje é um dia, amanhã já vai ser outro. Calma, porque ele ficava nessa, sabe? Não, mas e amanhã? Falei, filho, amanhã, hoje é hoje. Aí antes de dormir, tipo, ia dormir meia-noite. Hoje já é amanhã? Falei, filho, hoje já é amanhã pelo horário, mas você vai dormir, amanhã vai ser outro dia. Então, a gente criou essa coisa de orar sempre, toda noite, e cantar. E aí, quando a gente não canta, ele até... A gente não vai cantar? Cadê a música? Aí Quero ele minha começa. música. Ele tá apaixonado pelo Inário.
Aí ele começa, aguardo o dia de emoção sem par. Aí ele começa, mas é todo dia ele quer. Vocês criaram essa rotina à noite. E aí dá essa aliviada nele. Ai, que bom. Ah, E isso funciona. é uma dica super aí legal, ele consegue ficar cantar, mais gente, cantar é tudo. tranquilinho, consegue dormir. Ele gosta, e aí a gente percebe que a música move muito ele. Uhum. Ele gosta muito de música. Então, se a gente ouve uma música, né, sertanejo, ele já decora qual que é o sertanejo. Se a gente ouve uma música bíblica, ele já decora também. Então, assim, pra noite, né, a gente faz a oração dele, então introduz a oração com uma musiquinha, já pra ele dar aquela relaxada, e aí ele já canta a música dele do Inário, que ele ama, né, que é a Mansão sobre o Monte. Era e minha aí preferida ora... também. Ah, não acredito. Ah, a minha não é essa. A minha é Saudade. Inclusive, ouçam, porque é linda. Mais uma recomendação. Da Marjorie. Fala, eu sei o que você quer falar. Pode Não, falar. eu ia fazer a mesma pergunta pra KT. Como é que vai ficar em relação a tudo isso aí nos próximos anos? Eu fico imaginando... Eu acho que vai ser muito difícil. Ah, tem porque- uma coisa pra falar aqui, que é super legal. Desculpa, Aira. Pode É que eu tô no meio publicitário, né? Faço comunicação social no NASP, não esquecendo. E a gente vê nas propagandas agora, nesse estudo de propagandas, que tá sendo, não é um negócio assim, devagar, vai lançar. É tipo, é pastel, é tudo rápido, tá sendo tudo rápido. Pastel. Várias informações. Virou feira mesmo. Sim, não, real, porque as pessoas não estão tendo mais condição de, não quero ver mais um anúncio gigante. A gente quer ver coisa rápida. A gente Então, vive a era do imediatismo, né? sim, nossa, imediatismo é um problema muito sério, né? Porque a vida não é imediatista, né? A vida tem tempo, tem que esperar. Isso é muito complexo. Então tem A gente quer algumas tudo pra marcas. ontem. Sim. E aí que entra a frustração. Se não souber trabalhar bem... Nossa, mas eu sou assim. Já digo logo. Que eu não sei lidar muito bem com frustração. Não fica sei. Eu fortemente abalada. fico e aí acredito... Sem dúvidas que passa, né? Porque, nossa, mas a minha mãe ficou mal porque ela não conseguiu tal coisa. E aí agora, né, tô trabalhando, tô fazendo o método da caixa... Como que é o nome daquela caixa que Caixa, até esqueci o método que o psicólogo me ensinou. caixa de Pandora. Não, é uma Caixa? caixa que você não abre ela... Um container. E aí, coisas... Nada a ver. Nada a ver. Sei lá, vai aqui. Eu tô usando o Vai que método do container. O que eu não consigo, o que você não consegue resolver, ou o que não depende de você, guarda lá dentro, guarda lá e não tira. Se seu cérebro, trabalha o cérebro, se seu cérebro tentar tirar esse assunto, essa questão de lá de dentro, você devolve pra lá, porque não tá em suas mãos, não depende de Às vezes você. A gente fica E aí se neurótico frustra à com umas toa. coisas que não estão Não. sob nosso controle. E a gente precisa entender que a gente não tem o controle sobre Então, tudo, né? e imagina os pequenos. Vamos explicar isso, né? Muito difícil, é muito difícil. Para as crianças eu imagino que seja até mais difícil entender isso. Não sei, talvez. Pra gente já é difícil. Olha, e uma outra coisa muito importante que os pais estão tendo oportunidade e talvez não estejam até trabalhando da forma errada. Tem pais que têm sido professores na área de ilegalidades. De que Olha, forma? Um bom tema aí pra gente De que forma? Por exemplo, o filho está fazendo a prova, na escola ele pode colar? Não. Mas em casa ele pode olhar. E aí ele vem pro pai, como é que faz essa questão? Se você estivesse na escola, o que a professora diria? E aí você dá pro teu filho a oportunidade dele refletir, porque a gente mostra aquilo que a gente é quando ninguém tá vendo. Ó, Né? o que a professora eu acho que faria? Lê o enunciado de novo, vamos lá. E aí lê com atenção o enunciado. Isso. Eu acho que é o máximo que a professora O faria. máximo que ela Ou faria. deveria, né? Isso. É. E hoje, o que a gente vai sofrer bastante enquanto escola é os pais falarem assim, nossa, no período de pandemia o meu filho estava indo melhor, porque ele tirava 9, tirava 10, agora ele voltou para a escola e caiu as notas dele, como se a nota fosse um refletor do sucesso, né? Quantas pessoas estudaram com a gente e tiraram notas ruins, até reprovaram o ano na escola, São pessoas bem-sucedidas, e hoje né? são bem-sucedidas porque tiveram oportunidade de se frustrar.
Então aí que tá o diferencial. Então a gente tem a oportunidade também de ensinar os nossos filhos a agirem com a verdade. Serem pessoas de valor, pessoas íntegras. E tem muitas crianças que já verbalizaram para mim, disseram, não, meu pai deixa eu consultar, meu pai me fala a resposta, meu pai me ajuda a fazer a prova. E, na verdade, isso vai ser algo que vai ser uma fábrica, na verdade, está ajudando o filho a fabricar problemas futuros que não estão só relacionados à questão acadêmica, mas à questão de ética e moral também. Muito sério isso. Isso é muito sério. Então, os pais, eles precisam se atentar. Quem está ensinando meu filho? Eu quero que meu filho fale a verdade, eu quero que meu filho seja honesto, mas eu tenho praticado a verdade e a honestidade dentro de casa? E eles vão olhar pelo exemplo, né? Então, hoje, sabe, Aira, eu vejo que os pais, eles estão tendo uma oportunidade de ficar mais tempo com os filhos. E isso precisa ser trabalhado, é uma oportunidade das pessoas melhorarem enquanto pessoas. Eu vejo que ou as pessoas melhoraram muito nesse período de pandemia, ou elas pioraram muito. 880. Se tornaram egoístas, acham que o mundo gira em torno delas, que só elas sofrem, não está todo mundo sofrendo. Mas e aí, o que eu vou fazer com tudo isso? Vai ser uma oportunidade para eu crescer também. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o marido e ela ficou sozinha com 3 filhos. E ela não murmura por isso. Hoje, os filhos entendem que a ausência do pai trouxe para a família uma nova dinâmica, uma nova organização familiar. Não que o mundo acabou ali, né? Eles não se tornaram, lidam, sentem, sofrem pela saudade do pai. É completamente normal também, Sim, né? e que faz parte, que o luto precisa ser vivido, sim, que as perdas precisam ser vividas e sentidas, sim. Mas o que eu vou fazer com essa dor daqui para frente? Quais são as expectativas, as perspectivas? Então, hoje está um pelo outro ali. Eles se uniram enquanto família. Pegar essa dor e tornar ela combustível, né? Isso. E os conhecimentos, tudo aquilo que eles aprenderam com o pai, tem sido um motivador para eles continuarem seguindo, com verdade, com união, valorizando a questão da família, o amor ao próximo. Porque a dor também nos traz uma oportunidade de sermos pessoas melhores. Sim. Né? Então, esses são pontos que a gente precisa estar considerando. Perdemos muito nesse período de pandemia? Sim, mas a gente não pode usar isso como uma ferramenta ou para a gente se vitimizar ou para ter uma visão negativa da vida e do mundo. O que eu vou fazer daqui para frente com tudo isso? As escolas vão voltar, eu estou ansiosa para ver os meus alunos na faculdade. Então, o que eu vou fazer para cuidar deles? É olhar um a um. Na sua sala de comunicação, você tem vários amigos. E eles estão ansiosos para voltar também. E aí, como é que vocês vão se relacionar? Eu ia até te perguntar, como é que vai ser esse pós-pandemia? Como que a gente vai se recuperar desse período? Porque você comentou que algumas pessoas pioraram e outras melhoraram. E essas pessoas que pioraram, como a gente vai recuperar isso? Essas pessoas que pioraram, elas vão melhorar se elas quiserem melhorar. Mas eu preciso cuidar para que o pior dela não venha interferir no meu melhor. Então, isso são pontos que a gente precisa cuidar. Entender que algumas pessoas vão voltar agressivas, mas elas não estão agressivas por minha causa. Pode ser que elas me agridam para poder extravasar uma dor que elas estão sentindo. Mas eu não posso deixar que isso gere alguns tipos de transtornos na minha vida, entende? Mas eu posso sinalizar para o outro, olha, assim não está legal. O amor próprio, ele precisa prevalecer o tempo todo, o amor ao próximo também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar que o mal do outro venha interferir e me causar algum tipo de transtorno, bem como para alguém da minha família. Então, Inteligência emocional, né? Inteligência Muito emocional. importante. O que vai ser daqui para frente, a gente não sabe. E também acho que a gente não pode ficar muito tempo pensando nisso, porque vai gerar ansiedade. Acontecendo também, né? Senão vai gerar ansiedade. Então, vai ser um dia de cada vez. E eu acho que, assim, uma coisa que eu carrego para mim e falo bastante com as pessoas com quem me relaciono, é a gente ter sempre o amor e a gratidão. Amor e gratidão é a base, sabe? Se eu tenho amor, o amor a gente... Quem não tem às vezes não tem uma formação religiosa, né?
Mas eu acredito que o amor, ele vem de Deus, né? Então, se a gente tem um amor e a gente busca o amor de Deus, se a gente pede para Deus nos dar um coração grato, a gente vive em paz, a gente só faz o bem, a gente busca no outro aquilo que ele tem de melhor. Eu vou olhar para você visando sempre as tuas qualidades. Os teus defeitos que eu puder te ajudar, vamos ajudar. Mas se eu não puder ajudar, eu respeito. De repente é uma escolha tua. E às vezes aquilo que para mim é um defeito, para você é uma virtude, né? É a gente ter um olhar de empatia e a gente respeitar as diferenças dos outros. Eu acho que isso vai ser um ponto bem interessante para a gente poder estar revendo. Eu acho que nesse período de pandemia e pós-pandemia que a gente espera estar retomando as nossas atividades, é pensar, o que eu posso fazer hoje para ter uma vida mais feliz? E se eu tiver uma vida mais feliz, eu vou contribuir para o outro ter uma vida feliz também, né? E aí É o se torna um servir. ciclo. É um ciclo. Sim. É uma coisa também, minha mãe é psicóloga e eu sempre falo isso para as pessoas, gente, procurem ajuda profissional. É super Procurem. importante, né? É mega importante, principalmente, sempre foi, mas principalmente agora que a gente está num estado de coisas assim absurdas acontecendo. Então, procurem ajuda profissional, um ponto muito legal também para falar, né? Exatamente. Entender que os profissionais, eu acho que tem que acabar esse preconceito, sabe? Quando eu era criança, eu tenho 42 anos. Quando eu era criança e você dizia que ia para um psicólogo, você é louco, né? Aham. Nossa, psiquiatra ainda, camisa de força, vai ser isolado do mundo, A né? geração dos meus pais ainda tem um pouco esse pensamento. E eu acho Que muito ter legal que psicólogo está é sendo completamente trabalhado nessa desnecessário. geração. Que Aham. a gente está trabalhando nessa geração que eu Que é acho que está importante. desmistificando um pouco esse lado do psicólogo ser uma coisa essencial. Por exemplo, minha mãe, vou expor. Tomara que ela não assista esse negócio. Qual que é o nome Eu dela? vou mandar pra ela. Dona Ela Vilma, tem corta Insta. essa parte. Ela fala que, pra que eu vou conversar? Por que eu vou gastar dinheiro pagando um psicólogo se eu tenho a sua tia pra desabafar? Quantos anos sua mãe tem? Minha mãe tem 45. É da minha geração. Novíssima. Aham. A Qual minha, que é a minha tem... geração? Y. Y. A gente descobriu que cada um tem uma geração aqui, gente. Tem a Y, a X e a Z, que não são Nós nós dois. dois aqui, os novinhos. Continua, Mas desculpa. nem todo mundo precisa de psicólogo também. Eu acho que você ter um bom amigo, Às vezes conversar, suficiente. já é o suficiente para aquele momento. Mas... Um amigo que não te julgue, Até os né? psicólogos têm psicólogos. E tem essa também. exatamente. E os psicólogos também precisam das relações interpessoais para se fortalecer. Precisam de amigos. Quem não precisa de amigo, né? A gente precisa das pessoas, né? E por isso que a gente acaba tendo uma vida mais feliz e saudável, porque os amigos são uma parte da família que a gente pode escolher, né? Isso é uma oportunidade importante para a gente também. Saúde emocional também, você ter um amigo. É sobre Mas isso. dependendo da dificuldade, da perda, do trauma que se tem, aí no caso precisa de um acompanhamento com psicólogo, buscar ajuda mesmo, dependendo da demanda, buscar uma ajuda com um psiquiatra, né? Mas entender que aquilo lá vai ser um passo, né, para você poder continuar crescendo, para você continuar se desenvolvendo, para você continuar tendo sucesso. Às vezes você precisa terapia por 1, 2, 10, 20 anos. Pode ser que às vezes precisa numa fase... Adulto quanto criança, né? Adulto, criança, idosos também. A nossa população tem envelhecido bastante. Sim. E muitos hoje sofrem porque enterraram seus filhos e estão sozinhos. Nossa. Isso tem crescido muito também, né? Que estão envelhecendo sozinhos e precisam de cuidado. Então, a gente precisa cuidar de gente, né? A gente precisa ter esse olhar de amor para as pessoas, né? De forma simples, eu ensino a minha filha, quando entra no banheiro do shopping, ela vai e conversa com a pessoa que está limpando. Você que deixou o banheiro cheiroso, Que bonitinho. Tem pergunta que o ser nome assim. dela, né? Você está numa praça de alimentação do shopping, a pessoa foi, pegou a tua bandeja de forma gentil, muito obrigado. Você está num restaurante, tem a pessoa que se apresenta, tem o crachá dela, chama a pessoa pelo nome, né? Então, a gente precisa estar resgatando esse olhar para a pessoa, né? Para a pessoa. Quando eu sou da área de inclusão, muitas pessoas falam, aquela pessoa ali que tem síndrome de Down, ela não é a pessoa que tem síndrome de Down. É uma pessoa. Ela é uma pessoa, ela tem uma síndrome de Down, mas ela é uma pessoa que tem sentimentos, que tem uma história, que tem perspectivas, que tem sonhos, né? E a gente sempre vê possibilidades. A gente tem que ter uma visão positiva da vida, não aquela visão
Utópica, né? utópica, né? Mas Tudo vai melhorar, tudo vai ser tudo vai ser perfeito. lindo porque não vai ser. Mas entender que eu vou passar por momentos difíceis, mas eu tenho que ter o encorajamento para poder administrar e gerenciar esse momento difícil e não fugir Um olhar mais dele. humanizado, né? Um olhar mais humano. Isso, porque muitos também fogem do problema, né? É verdade. Vê a situação igual ela falou, né? Da situação do filho. A Marjorie colocou aqui a questão do filho que tem ansiedade. Eu lido com muitas pessoas que o filho está passando por um momento difícil, mas quem é que não passa? E a oportunidade que ele está tendo de ter na história dele um momento em que ele passou por uma ansiedade, mas ele teve uma família que foi lá e ajudou, que reconheceu as dificuldades, e aí você vai se fortalecendo enquanto família, e aí quando ele crescer ele vai falar, nossa, eu sofri quando eu tinha 7, 8 anos, mas eu venci. Olha a oportunidade que ele está tendo de desenvolver resiliência, empatia, porque quando a gente sofre, a gente entende a dor do outro, a gente sente que o outro tem dor. E aí, o que eu vou fazer para ajudar aquele? Tendo um olhar de empatia, um olhar de amor. Às vezes a gente não tem a resposta, mas você olhar para e ouvir já é o que a pessoa muitas vezes está precisando naquele momento para continuar caminhando. Gente, pra finalizar, Marjorie, você que tá ali com o Renault no dia a dia, é mãe, jovem, que dica que você daria pras mães que também têm filho pequeno, que estão nesse período de home office e cuidando das crianças em casa? Como mãe, eu diria que a primeira coisa que eu, pelo menos, tento fazer é ter calma. É analisar. Sem Porque se desesperar da sem, situação, né? é aquela frase, vai passar, né? E se não passar, calma, né? Procure ajuda, confie. Eu prezo muito por filho. Deus está vendo tudo. Deus ajuda a gente em tudo. Então eu sempre falo para ele, filho, Deus está vendo, Deus está do seu lado. Filho, você sabe quem está do seu lado dormindo? É Deus. Então, eu falo para ele muito isso. Então, a primeira coisa é calma. E depois é buscar, né, ajuda de profissionais, buscar uma ajuda e tentar, né, orar e buscar sempre o conforto de Deus, porque é só Ele. É verdade. Gente, nosso papo foi muito legal. Achei que a gente cresceu muito aqui. As pessoas que vão ouvir isso daqui também. Nossa, tá super especial esse podcast. É verdade. E é isso. Lembrando de novo que para você acessar o link que tá na descrição, se você estiver assistindo pelo YouTube, também tem o QR Code que vai aparecer no vídeo. E é isso, gente. Até o próximo você programa. viu que a Siri quis participar também? Eu tô ouvindo alguma coisa aqui no fone. É o meu celular? Gente, tá vendo? Tecnologia no podcast, é isso mesmo. A Siri começou a falar do nada aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado, fique ligado porque vai vir mais episódios. E espero que vocês tenham aprendido com a gente um pouco. isso. Com nossas Obrigada, nossas gente. Obrigada mães, pelo Espero que convite. tenham gostado também de Muito. participar. Gostei, me chamem mais. Também. Tchau, gente. Abração, gente. Tchau, tchau.